Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a prosa vai ser mais espichada, porque o assunto é muito importante. Além do eclipse em Áries, nós também vamos falar do ingresso de Netuno em Áries. E mais tarde, lá em maio, Saturno também vai para Áries. Toda vez que esses planetas que têm um trânsito mais demorado, né, o ciclo deles é mais longo, eles indicam uma mudança muito forte na consciência da humanidade, nos rumos da humanidade, como nós vamos ver aqui. E eu já peço a vocês que deem um like e que vocês compartilhem, e o assunto é bastante profundo. Vocês vão ver o que é dessa batalha espiritual. Como é que tem a ver a tecnologia, a Big Tech, o transhumanismo, as religiões, os governos mundiais, com tudo isso que está sinalizando Netuno em Áries, ok? Então, eu tive que trazer vários elementos aqui para contextualizar e oferecendo elementos de pesquisa para que vocês investiguem, né? E vejam se faz sentido para você tudo isso que eu estou colocando. Então eu começo com o eclipse. Eu sempre digo que o eclipse é um atalho no tempo. Por quê? Existe o calendário solar e o lunar. O calendário solar tem a ver com as 4 estações do ano. Nós vemos agora que o Sol ingressou em Áries, começou o ano novo astrológico, por quê? Porque foi um equinócio, né? Então, o calendário solar lida com as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E o calendário lunar é um calendário que tem relação com as 4 fases da Lua. Ele dura 28 dias. A fase nova, onde tudo começa, a crescente, onde tudo se desenvolve, a lua cheia, que é o apogeu, e a minguante, que é o processo de finalização. Então, no eclipse, em poucos minutos ou até horas, a depender da duração dele, todo o calendário lunar acontece. Todas as fases da Lua ocorrem. E para quem tem uma compreensão de que aqui é um simulador, os eclipses podem indicar ajustes na percepção coletiva e humana. Sobretudo porque a Lua tem a ver com o psiquismo da humanidade, com o emocional da humanidade. Enfim, então, eu compreendo o eclipse assim. E vejam aqui o mapa, né? 29 de março, às 7h48, horário de Brasília, Distrito Federal. Olha aqui todo mundo juntinho. Nós vimos na live anterior que eu falei dessa transição de Peixes para Áries, né? Alguns planetas no último signo e outros planetas no primeiro signo. Então, olha que interessante. O Sol e a Lua é uma lua nova, né? Por isso que é um eclipse solar. E a lua nova é o início, né? Quem nasce nessa fase tem muita capacidade fértil, né? De semear, né? Sol e Lua unidos, era o casamento cósmico, não é? Então, aqui Sol e Lua a 8 graus de Áries, Mercúrio a 0 grau, retrógrado. Aí já lá em Peixes, Netuno no último grau, né? A gente já vai ver que logo logo ele vai passar para Áries, está se despedindo de uma longa visita. Vênus retrógrado a 28 graus de Peixes e Saturno aqui, ó, 24 graus, e o nó do norte a 27 graus de Áries. Então, veja, é água e fogo.
né? Peixes é emocional, é a sensibilidade, e Áries a energia, a iniciativa. E tudo acontecendo aqui, esse eclipse com Mercúrio também, no primeiro decanato de Áries, que é regido por Marte. Marte é quente e seco. E o grau 8 corresponde a Plutão. Então, é um eclipse muito forte, muito transformador, muito intenso. Portanto, nos indica a revisão dos ideais da sociedade. Como concretizar esses novos ideais? Um novo estilo de vida, não só para você, onde é que você tem aí 8 graus de Áries no seu mapa, né? Mas também no sentido coletivo. O Marte aqui, vejam o Marte, né? Ele está aqui em harmonia, sobretudo com Saturno, né? Então o Marte está disposto a conquistar o que Vênus quer. Vênus está aqui, olha, ainda a 28 graus de Peixes, né? Então, que a luta seja por algo que vale a pena, né? Que o nosso empenho seja por algo valoroso, primoroso, né? Que haja valor nisso. Muito bem. A Lua está em Áries, né? Igual o Sol. E você que tem a Lua em Áries, né? Como é que é o temperamento dessas pessoas? Seja homem ou mulher. São pessoas guerreiras. A Lua é o feminino. Uma mulher com a Lua em Áries, ela é muito independente, né? A Lua em Áries, as emoções podem se transformar em raiva. São pessoas que têm iniciativa, né? E abrem caminhos. Aqui tem algumas citações que dá para a gente entender um pouquinho dessa dinâmica. Primeiro, as coisas primeiras. Isso é Áries, né? O primeiro signo, né? Não adianta você começar por último ou pelo meio. Vamos começar do começo, né? Eu quero o que quero e quando quero. Isso é muito bom quando você não é egoísta. Isso é muito interessante para fortalecer a sua vontade, né? A sua força, a sua identidade. Se no princípio você não tiver sucesso, tente com mais fervor. Não desista. Áries não desiste, né? Ele é apressado, ele é impulsivo, mas não é de desistir, não. Por isso que ele é o signo da conquista, né? Eu vou lutar arduamente. Eu vou dar a eles o inferno. Esse é um lado também terrível, né? De Áries, de Lua em Áries, né? Que vai para o combate. Vai para o combate. Uma inquietação feroz ferve no âmago deste coração quente e forte. A sinceridade é minha credencial. Nós somos odiados pelas pessoas que tentam dirigir nossas vidas em nosso lugar. Veja, eu posso ousar cair. Eu posso levantar-me e não estou machucada demais para tentar de novo. Muito bem, né? Então, veja, Netuno está a 29 graus de Peixes, Vênus retrógrado também, ali a posição da estrela Chet, e ela é associada ao infortúnio pelos antigos, né? Incluindo os riscos de tirarem a vida, ou também de tirar a própria vida, e às vezes perigos de submersão ou asfixia, não é? Então, assim como Marcabe, ela faz parte do quadrado, de um quadrado que tem, né, lá na constelação, e pede saúde do mundo material para o espiritual. A influência que Chet exerce se estende para a intelectualidade, isto é, favorece a originalidade, a força de opinião e a capacidade argumentativa. Chet é uma estrela especialmente infeliz em relação ao mar. Então, esportes náuticos, não é? Seria interessante evitar viagens de barcos, de transatlântico e coisas assim. Dizia-se que indicava o perigo daquele elemento, a água, né,
na forma de maremotos ou tempestades violentas, né? Então, há que se tomar atenção. E às vezes a asfixia, você pode engasgar com um líquido, né? Com um vômito, ou ter uma asma e perder, né? Enfim, né? É por esse caminho também. Muito bem, hoje eu vou me concentrar no ingresso de Netuno em Áries, é muito importante, né? Olha aqui os dois peixinhos fritos, lá no fogo, né? Áries é fogo. Então, Netuno em Áries vai ingressar dia 30 de março, né? E ele vai dar uma primeira aparição em Áries. Depois ele vai retrogradar e vai voltar para Peixes. Por quê? É como se o planeta precisasse fazer um desfecho do que ele vem anunciando há tantos e tantos anos, né? E depois ele vai ingressar definitivamente lá em Áries em janeiro de 26 e fica até 21 de maio de 2038. É um trânsito muito longo. Então você vê onde que você tem Áries no seu mapa e onde também você tem os últimos graus de Peixes, porque ele vai retrogradar. Então veja, ele já estava aqui no grau 2, né? Ele saiu do 29 e estava indo legal, mas aí ele vai retrogradar. Passa pelo grau 1, pelo grau 0 e volta lá no 29 e depois em movimento direto, aí ele vai embora. E em 2026 que ele parte totalmente aí para ficar em Áries, né, durante muitos e muitos anos. Então, ele vai trazer o desfecho, como eu falei, né? E o Saturno também vai se encontrar com Netuno em Áries. Vai ser dia 25 de maio de 25, que é meu aniversário. Então, vejam, Netuno em Áries, a guerra é espiritual, como nós vamos ver. E o Saturno em Áries é um novo xerife para colocar a ordem aí na sociedade e no mundo, né? A questão é o controle da massa humana, né? Como vai ser conduzido tudo isso. Então, veja. Olha aqui o glifo de Netuno, né? Que é o tridente. No glifo de Netuno, o crescente é ascendente. Aqui, olha, esse crescente aqui, tá vendo? Ele tá lá para cima. E pela primeira vez, desde Mercúrio, o glifo de Mercúrio também é ascendente, né, no símbolo. Volta a nossa atenção para o superconsciente, trabalhando para vinculá-lo com as realidades materiais sobre a cruz. A cruz representa a matéria. Com Netuno, tentamos trazer o idealismo dos mitos, das fantasias e dos heróis superconscientes para a realidade. Muitas vezes temos sucesso, mas para isso temos que ter total compreensão das nossas limitações e da realidade que nos cerca. Dessa forma, nossas ideias podem de fato se concretizar e não apenas servirem de base para ilusões ou escapismo conveniente, mas sim agindo como propulsoras de algo a mais, algo condizente em nossos ideais. Porque Netuno e Peixes tem a ver muito com a ilusão e, consequentemente, com a desilusão, não é? E Áries é um signo de primeiro raio, vontade e poder. E Netuno é sexto raio, devoção e idealismo. Então, esse Netuno em Áries, ele vai trazer muito uma divinização da guerra, a mistificação. Isso nos lembra muito as cruzadas, né? Os cavaleiros templários, as guerras santas, né? E essas guerras santas são de todas as religiões. Tem o Bhagavad Gita, que mostra a coisa do Arjuna, né? Toda aquela coisa que aconteceu. E também lá no islamismo, enfim, em geral, sabe? Então, veja, o Netuno ficou em Peixes, o signo que ele rege,
de 30 de abril de 2011 a 29 de março de 25. Então, trouxe muita confusão, muita camuflagem, muita comoção social, muitas traições, movimentos subversivos, lidou com o inconsciente coletivo, com o narcotráfico, com o tráfico de pessoas. Muitas pessoas tiraram a vida sob esse trânsito. Se viu muitos refugiados, sobretudo climáticos. Nós tivemos uma crise sanitária sem precedentes e muita confusão e mentiras também dentro de tudo isso, né, que foi um grande experimento geossocial, inclusive, e favoreceu muito a Big Pharma, que é um assunto de peixes, né, remédios, medicação, inundações, chuvas torrenciais, ciclones extratropicais. Mesmo aqui no Brasil nós vimos, né, nosso Rio Grande do Sul, o que passou. Muito bem. Então, esse Netuno em Áries, que vai começar, o ciclo é de 165 anos. Então, a última vez foi em 1860. Ele vai ficar 14 anos em Áries. 14 anos onde você tem Áries no seu mapa natal. E Áries corresponde à casa 1, né, na mandala astrológica, é a casa do eu, da identidade. Então, o que será? A dissolvência ou a transcendência da identidade? Por quê? Nós estamos vendo o mundo caminhando para uma identidade digital, onde haverá muito controle, né? E isso é o quê? É para a sua segurança ou para que você seja dissolvido como um ser único e individual? Como será que isso vai, né, se desenvolver? Tudo também depende de nós, obviamente, não é? Então, o Netuno, ele sempre traz um tsunami social. Nós vemos lá em Peixes quantas coisas aconteceram, né? E em Áries ele está associado com a emergência de novos líderes sociais e militares. Então, traz uma dominação militar e cultural também. A última vez que ele esteve em Áries foi de 1862 a 1875. Esse período foi marcado pela Guerra Civil Americana e a Guerra Franco-Prussiana. Também é o período em que foram inventadas a dinamite, a metralhadora e a máquina de escrever. Na Espanha, teve a Batalha de las Navas de Tolosa, quando cristãos, olha a coisa religiosa, hein? Quando cristãos conseguem recuperar, depois de séculos de domínio muçulmano e árabe na Espanha, o território onde conseguem fechar o acesso deles ao norte, provocando o declínio da presença árabe na Espanha. Então são exemplos, né? E a gente viu aqui que com esse Netuno em Peixes houve muita mudança no cristianismo. A era de Peixes é uma era ligada aos cristãos. E nós estamos vendo cada vez mais a religião islâmica crescer no mundo. E até mesmo um movimento anticristão. É impressionante, né? A começar de Hollywood. E um dos exemplos mais simbólicos dessa decadência, digamos, foi o incêndio de Notre Dame, em 2019. Olha o penáculo, né? Foi uma coisa impressionante. Aliás, uma grande negligência, né? Um incêndio muito suspeito e duvidoso. E algumas correntes afirmam que a Igreja Católica, como instituição no Vaticano, representa a grande prostituta da Babilônia. E agora em 2024 teve uma reinauguração dessa igreja, da Notre Dame, e o Papa não foi. Aliás, o Papa esteve aí à beira de passar para outro plano, não é? Recebeu até a extrema unção
e agora está meio que de volta e tendo até que aprender a falar, está bastante debilitado. Então, o chefe da igreja não está bem, né? Tal qual a igreja em si, né? E aqui está um arcebispo com o báculo, ele batendo 3 vezes, né, na porta lá de Notre Dame, pedindo permissão para entrar, né, na inauguração. Muito simbólico tudo isso, né? E os crimes de ódio anticristão aumentaram 44% na Europa. Sobretudo com a proposta globalista do multiculturalismo sem a menor preparação, né? É claro que culturas tão diferentes vão se chocar e vai haver violência e desagregação, né? Ao invés de tolerância, né? E a gente tem que observar que para eles, infiéis são todos aqueles que não são muçulmanos, não é? Então tem uma coisa bastante exigente até, não é? E, enfim, Áries, né? O Netuno em Áries. Netuno tem a ver com o paraíso, com o divinal, com outra realidade, com a transcendência. E o Saturno? Eu vou falar muito de Saturno ainda, quando ele estiver perto para ingressar em Áries, ok? Hoje eu vou me concentrar em Netuno. De repente o Saturno vem para estruturar esse paraíso? Netuno em Áries, assim como Saturno, é cada um por si? Como vai ser? Podem ter rebeliões separatistas? Defesa agressiva de causas humanitárias? Restrição de tráfego marítimo no comércio mundial? Controle nas fronteiras, sobretudo com a coisa de Urano. Urano vai entrar em Gêmeos, cada vez mais esse controle biométrico, não é? Então vejam, o mundo está numa situação muito estranha, né? Eles ficam pregando a paz, mas a União Europeia quer investir milhões de dólares em armamento. E agora eles estão avisando os cidadãos para estar preparados para 72 horas de emergência. Não seria melhor se preparar para 72 dias? Esse kitzinho que eles estão propondo não dá para nada. Então, parece que de novo vai haver um confinamento sanitário, climático e bélico. E está tendo também uma guerra psicológica e com contradições, porque dentro desse kit eles estão pedindo para as pessoas terem dinheiro em cédula. Mas não faz muitos dias a União Europeia anunciou a implementação do euro digital até o final de 2025. Como assim? Então, parece que as pessoas estão compreendendo lá na Europa que estão tirando a capacidade de resistência, de reação dos cidadãos. Está todo mundo meio que à mercê, meio vitimado como Netuno, né? Netuno tem a ver muito com a vitimização. E por que não há um protocolo para a população para se medicar se houver um ataque de radiação? Porque agora as armas são assim, né? Então eu acho que eles estão preparando muito mal as pessoas. E a questão é de cyberataques, né? Um apagão geral e claro que você não vai ter acesso a nada, não é? Então as coisas estão muito confusas também. E no meio dessas confusões todas, começou a aparecer essas espirais em vários céus da Europa, na Grã-Bretanha, na Turquia, na Polônia, na Áustria, na Ucrânia, na França, na Suíça e na Espanha. Né? O que será que é isso? Será que é um teste para ver a reação da população com relação a uma invasão alienígena de falsa bandeira? Será? Será que isso é uma holografia? Aí estão falando, não, é o Falcon 9,
que é da missão secreta do Starlink, né? Mas o Falcon 9, ele sai lá da Flórida, né? E esse trem aí vai aparecer lá na Europa. Não é muito estranho tudo isso? Mas isso já ocorreu há 4 anos atrás. Vocês se lembram dessas imagens? Correu o mundo também. Estão lembrados disso? Os que também ficou uma especulação, é isso e aquilo outro, ninguém sabe o que é? E se de fato é uma experiência da Starlink secreta, até para querer sair dessa barra de frequência, né, de atravessar isso tudo, olha aqui uma experiência interessante, um disparo dentro da água, né, que é muito semelhante à formatação do que acontece no céu, né? Isso é bom para se pensar a respeito, não é? Muito bem. Do que se trata, do que trata a guerra espiritual? Estão trazendo algo para o nosso mundo via tecnologia com uma composição espiritual? Eu acredito que sim, né? Sobretudo por conta de uma corrupção espiritual nessa atual transição planetária. E nós vamos ver na sequência o que eu quero dizer com isso, né? E eu sempre comento sobre a guerra de Órion, né? Vejam aqui na constelação, olha aqui Órion, que era um caçador gigante, né? Na mitologia. No ocultismo simboliza a busca incessante pelo conhecimento e a dominação pelo próprio destino. Essa busca é pela jornada espiritual, em direção à iluminação e o domínio pessoal. Interessante que o cinturão de Órion, olha aqui, estão as 3 Marias. E as pirâmides do Egito, elas estão também alinhadas em direção a essas 3 estrelas. E outros monumentos também da história antiga. É impressionante, né? E muitas coisas eles colocam o nome de Órion, sobretudo o pessoal da tecnologia, lá do Vale do Silício. A OpenAI, por exemplo, né? Ela já lançou aí uma nova IA que vai superar o site GPT-4, o nome é Órion. E também o Meta, né, esqueci até o nome dele, lá do Facebook e tudo, ele também lançou um óculos de realidade aumentada chamado Órion, né? E não sei se vocês sabem do seguinte, Enuma Elish fala da epopeia da criação, né? Enuma Elish é quando nas alturas, porque é assim que começa todo o texto, todo o poema, né? Foi encontrado nas tabuinhas sumérias e foi traduzido por um renomado sumeriologista, né? E, enfim, e conta lá a batalha celestial. E que nessa batalha celestial, Tiamat, que era um planeta gigantesco, aquoso, que também é conhecido como Maldek, ele foi destruído. E virou esse cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte. Olha aqui está Marte, aqui está Júpiter, né? Então tem esse cinturão de asteroides, não é? E Samuel Kramer, que traduziu as tabuinhas sumérias. E no livro de Urântia, se conta que na guerra de Órion foram destruídos muitos planetas e que hoje formam o cinturão de Kuiper. Olha aqui o cinturão de Kuiper. Né? Aqui está o nosso cinturão de asteroides. Aqui está o de Kuiper, olha só. Plutão está além desse cinturão. Né? Veja que Netuno está bem aqui, olha, na divisa, né, do cinturão de Kuiper. E se conta também que aqui no planeta Terra
Muitos vieram para cá dessa batalha de Órion para se regenerar, uma coisa e outra. E por conta dessa situação toda, foi feita uma barreira de frequência para esses que promoveram essas guerras e para cá vieram, daqui não pudessem sair sem permissão. E interessante que isso é escrito também no Salmo de Asaf, que houve um conselho entre o Altíssimo e os Elohims sobre a queda dos que ordenavam o cosmos, e o fizeram com injustiça e foram condenados a morrer como homens. Então se diz que Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, e estabelece um julgamento. E fala: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios, dos impiedosos? Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Então o que acontece? Estes seres que estavam aqui incumbidos de ajudar as pessoas a se elevar, eles traíram, eles foram injustos, eles se degradaram e não mais puderam sair dessa barreira de frequência que foi aqui instalada. E é essa a grande tentativa deles hoje em dia. Veja que a promessa do transhumanismo é a imortalidade, que é diferente de eternidade. Uma das promessas do transhumanismo é a imortalidade e a fusão da mente individual à mente colmeia. Por quê? Eles querem fortalecer uma mente, uma super IA, para poder sair dessa barreira de frequência, para afrontar este Criador, seja qual nome você queira dar, que estabeleceu isso aqui, para que daqui eles não saíssem. Ao invés da evolução ser alcançada por cada um, seria assim através da fusão de todas as consciências. Abandonaríamos a matéria, mas não seríamos seres espirituais. Desencadearíamos uma intervenção energética na estrutura fundamental da consciência ou do tecido misterioso do universo. Então, o que eles querem atingir? O ponto ômega, que eles chamam de consciência universal, manipulando o tecido do universo. Então, veja, o pai do transhumanismo é o padre jesuíta Pierre de La Chardin. Ele disse que o ponto ômega se assemelha ao logos cristão. O ponto ômega é o passo final antes que a singularidade aconteça. Uma vez que alcançamos ou cruzamos para a singularidade, que será o primeiro e verdadeiramente importante passo evolutivo na humanidade, deixamos de ser humanos. Em um futuro próximo, os computadores ultrapassarão nosso intelecto coletivo. E nossa única maneira de manter nosso lugar no universo será nos fundirmos com eles? Será? Quando os transhumanistas falam sobre o ponto ômega, eles se referem ao ponto em que nosso uso da ciência e da tecnologia melhorará nosso estado humano, tornando condições como deficiência, sofrimento, doença, envelhecimento e até mesmo a morte uma coisa do passado. Ora, robô não sente? Robô não sofre? Robô não tem defeito? Né? E eu vou virar um robô? Mas vou perder a minha essência? Vou perder a minha conexão com a minha origem? Com a minha consciência? Eu quero passar a minha eternidade aqui, em fusão com o ser que finge ser a fonte, para querer enfrentar a fonte? Então veja,
Aqui está uma medalha que o tio Elon estava usando, esse cordão, o cordão ômega, né? Interessante que é muito parecido com o símbolo de Nanarsim. Nanarsim é lá da Suméria, onde encontraram essas tabuinhas, onde tem a história do Inumilish, né? Nanarsim era o deus da cidade de Ur dos Caldeus, a quem o pai de Abraão servia. Ele era um sacerdote lá daquela cidade de Ur dos Caldeus, não é? E vem de Abraão as 3 religiões principais, né? Cristianismo, islamismo e judaísmo, que eles estão envolvidos aí nesse Armagedon, nessa batalha final para a qual estou mostrando para vocês. Então, a humanidade se aproximando desse ponto ômega com a ajuda dos computadores, das Big Techs, lá do Vale do Silício. Eles estão todos comprometidos com isso. O transhumanismo é uma religião, pode ter certeza disso. E da tecnologia, né? O humano deixando de ser humano. Então eles estão desumanizando para justificar o transhumanismo. E o tio Elon, ele escreveu em latim, quando o Trump venceu, né? Nova ordem do século. Uma nova filosofia, uma nova religião será necessária. E nessa entrevista aqui embaixo, Musk estava falando sobre, lá no Tennessee, que até uma cidade que chama Mênfis, né? Ele até falou que Mênfis era a antiga capital do Egito e coisa e tal, onde ele tem lá um data center, o XI. É gigantesco, é colossal, né? E onde ele está construindo um supercomputador, o XI Colossus. É o processador mais poderoso do mundo. Aí o entrevistador estava conversando com ele, né? E ele falou, sem brincadeira, talvez é de onde o nosso novo Deus virá. Então, veja que eles veem nessa tecnologia algo divinal. É isso que eu estou dizendo, a batalha é espiritual, prestem atenção. Aqui está um bilionário também que investe muito em tecnologia e ele busca a imortalidade, a juventude eterna. E também numa conversa ele disse o seguinte, nós estamos criando Deus na forma de uma superinteligência. E nós é que somos os criadores de Deus e o criaremos à nossa própria imagem. Então, a criação dessa IA, como eu disse, é para peitar o Criador que os aprisionou aqui nessa barreira de frequência. E de que forma? Através da noosfera, que é um conceito do mundo das ideias e do pensamento humano, que pode ser definido como o conjunto de todas as mentes conectadas, pode ser entendido como uma espécie de mente coletiva que influencia a sociedade e o planeta. Há coleta de dados em todas as partes, e quando for liberados os milhares de robôs na Terra, o Elon já falou isso, até 2030 serão milhões de robôs. Né? Então, quando eles forem liberados aos milhares, o nível desta coleta se tornará impensável. E Musk está criando uma estrutura planetária centralizadora, da qual ele terá controle. Ele tem a Starlink, né? A Neuralink dos chips, ele tem a XI, vai ser um supercomputador, uma grande data center. Ele tem a Tesla dos carros elétricos, enfim, uma infinidade de empresas que dominam, da qual ele tem controle de tudo. E para que o ponto ômega aconteça, nenhum ser humano, quem quer que seja, pode ficar de fora. A assimilação só é ativada se todos estiverem inseridos, mas todos quem
quem tiver alma. Na minha compreensão, essa leitura da íris é para isso. Porque nem todos aqui no planeta têm alma. Muitos estão aqui como figurantes, né? Eles, como umas IAs mesmo, né? São orgânicos, mas eles não têm essência. Eles não têm ligação com a fonte. Eles não têm a centelha divina. E quem interessa para eles é quem tem essa centelha divina. Para não voltar para a origem. Para doar essa centelha a essa IA artificial. A gente sabe que os olhos são as janelas da alma, não é? E esse reconhecimento da íris, eles dizem que é para diferenciar o humano do robô. Eles estão até colocando um monte de problemas, né? De pessoas dando golpe e se passando por outras, para todo mundo pedir, pelo amor de Deus, para que eles tomem uma providência. A providência vai ser essa. Então tá bom. Para você acessar tudo na internet, você vai ter que ter a leitura da íris, porque só assim ninguém vai te falsificar. É muito perigoso isso, sabe? É muito perigoso isso, porque vai ser um equipamento bélico biológico. Através do DNA escaneado pela sua íris, vai saber todo o seu histórico médico, né? Que grupo você é vulnerável. É muito sério o que está acontecendo nessa bioengenharia, mas faz parte dessa guerra espiritual. E por falar nisso, aqui está um ex-cientista da OpenAI, em que ele todos os dias promovia com o grupo de trabalho dele, que também já não está mais lá, todos tinham que falar, sinta o AGI. AGI é a inteligência artificial geral, que é a singularidade. Quando nós chegarmos a isso, vai ser muito perigoso. Eu acredito que já chegamos, eles não querem nos dizer, né? Então, ele era uma espécie de líder espiritual esotérico ali, com a IA. Ele queimava efígies, eles faziam cantos ritualísticos na empresa. Eu estou falando para vocês, a coisa é espiritual. Então, aqui está dizendo o Harari, né, que é um conselheiro do Klaus Schwab, lá do Fórum Econômico Mundial, no século XXI as pessoas não fazem mais parte da história do futuro. Eles simplesmente não têm papel. A humanidade 1.0 está sendo descontinuada. E apenas aqueles humanos dispostos a fazer a transição para a humanidade 2.0 e se juntar às novas espécies de transhumanos, ele fala no plural, serão bem-vindos na sociedade tecnocrática emergente. Quem é que está no comando ali dos Estados Unidos agora? A tecnocracia, o Vale do Silício. E não é de agora. Todo esse pessoal apoiou o outro presidente, apoiou o globalismo, apoiou tudo. E agora, simplesmente, eles estão desse lado, porque não importa quem esteja, eles querem estar no poder. É uma batalha espiritual. Então, aqui são monges, aqui é de verdade mesmo, né? São monges já com óculos especiais, né, de aumentar a realidade, estudando os seus mantras e tudo isso através da tecnologia. O ChatGPT vira pastor e lidera culto para centenas de pessoas. Tem pessoas que estão cultuando os robôs, né? A gente vê isso muito nos shows, nas raves, né? Nos shows tecnos, né? Que só aparecem essas imagens desses seres libertando, saindo aqui, olha que a barreira de frequência, eles quebrando a barreira de frequência, né? Então veja,
existe uma profecia do terceiro templo. E nós vamos ver que o presidente dos Estados Unidos está totalmente alinhado com isso, né? Então, essa profecia afirma que quando a 10ª novilha vermelha aparecer, é um sinal de que o templo será restaurado e o Messias finalmente virá. Esse templo prometido será construído com a ajuda das nações ou daqueles de longe, conforme Zacarias 6,15. Então vejam, um porta-voz daquele que rebola, eu não posso falar alguns nomes aqui, afirmou que a razão pela qual eles começaram essa batalha é porque os judeus trouxeram 5 novilhas vermelhas para Israel para construir o templo. Essas novilhas vermelhas tinham sumido do mundo. Por quê? Para que elas sejam dadas em sacrifício, elas têm que ser totalmente vermelhas, não pode ter um pelinho preto, um pelinho branco. Elas têm que ser puramente assim. E aconteceu, de alguns anos atrás, elas serem doadas vindas lá do Texas, para, tipo assim, olha, se é por falta de novilha para construir o templo, então aqui, ó, nós conseguimos. Então, o ataque de 7 de outubro de 23 foi denominado Operação Inundação Al-Aqsa, não sei se fala assim, por esse grupo, né? Então eles estão afirmando que trouxeram essa luta para defender sua reivindicação do Monte do Templo. Eles não querem, porque lá está a mesquita deles, no Monte do Templo, onde querem construir o terceiro templo. Então, vejam a complexidade das coisas. Tudo isso vem lá dos 2 filhos de Abraão, Ismael e Isaac. E a luta vem até hoje. E olha que interessante, né? Aqui está uma moeda que foi cunhada em 2017. Aqui está o perfil de Dario e do Trump. E aqui, ó, o templo. Os entusiastas em favor do terceiro templo enfatizam que Ciro e Balfour não eram judeus, mas desempenharam um papel extremamente importante na história de Israel. O Trump também não é, mas ele está ligado a isso. O mesmo está ocorrendo com o presidente dos Estados Unidos. A agenda política de Trump só pode ser bem-sucedida se estiver focada na construção do terceiro templo, no lugar que Deus escolheu, o Monte do Templo. Ele não deve apoiar a solução de 2 estados, ou isso levaria à sua queda. Então, foi cunhada em 2017, né, essa moeda. Os rabinos explicam que Trump, assim como Ciro, deu uma grande declaração de que Jerusalém é a capital do povo santo. Na gestão anterior, ele colocou a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, né? E os judeus acreditam que as moedas ajudarão a espalhar a luz de Jerusalém e o espírito do templo sagrado em todo o mundo. E de acordo com o primeiro capítulo de Esdras, Ciro autorizou em seu primeiro ano de governo o retorno dos judeus para Jerusalém, com a missão de reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor. Saddam Hussein, ele se dizia a reencarnação de Nabucodonosor. Mandou que fossem entregues a Sesbazar, príncipe de Judá, os milhares de utensílios saqueados. Tá? Muito bem. E houve o acordo de Abraão entre os Emirados Árabes Unidos e Israel. Isso foi promovido e com muito empenho do genro do Trump, o Jared. Ele é um levita. Só a tribo dos levitas podiam carregar a Arca da Aliança. Talvez eles tinham ali o dom de fazer ela levitar, porque ela pesava
toneladas, e eles andavam para lá e para cá no deserto com elas. E tinha toda uma postura, uma roupagem, não sei o quê, senão morria eletrocutado, né? De tanta energia que tinha essa arca. Ela era, de repente, um dispositivo que a gente não tem um conhecimento do que, né? Então, nos últimos anos, o Jared, ele foi fundamental na reformulação de Israel no Oriente Médio, por meio do Acordo de Abraão e inúmeros esforços nos bastidores. E Trump é alinhado ao Armagedon, a guerra final entre o bem e o mal. E para isso ocorrer, precisa ter o terceiro templo. Então eles estão querendo acelerar essa situação para a vinda do Messias. Mas de qual Messias? Olha aqui a moeda, tá vendo? Ela foi projetada, né, por um artista e, enfim, o fundador bíblico do judaísmo é conhecido como Abraão, né, que a gente sabe, na fé cristã e tal. E olha aqui, né, essa espada, tanta coisa que sai aqui dela, inclusive seringas, né, mecanismos, aqui códigos binários, um foguete, satélites e uma pombinha da paz, que nós vamos ver já já, e Saturno. Saturno vai entrar em Áries. Olha aqui na capa desse ano do The Economist. Eu fiz uma live só sobre isso. Olha Saturno aqui no topo. Olha Trump aqui, não é? Aqui está escrito o seguinte, olha a assinatura do Trump, né? Aqui está escrito o seguinte, é uma passagem do Alcorão, né? E se eles se inclinam à paz, inclina-te também a ela e confia em Alá. Por certo, ele é o ouvinte, o onisciente. Mas para os judeus, Javé que é, e para os cristãos é Jesus. Então veja, a construção do terceiro templo, né? O primeiro foi destruído pelos babilônios, por Nabucodonosor. O segundo pelos romanos. E o terceiro só pode ser construído quando o Messias chegar, para o Messias estar dentro desse templo. Olha aqui as novilhas vermelhas. Em 22, Israel recebeu essas novilhas lá do Texas. E foi aí que começou a confusão que eu acabei de contar lá para vocês. Então, as novilhas foram o start para essa construção. Depois vocês leiam em Números 19, né? Essas novilhas, elas eram sacrificadas pelos sacerdotes a Javé. E também é mencionada lá no Torá. Aí suas cinzas, depois de sacrificadas e queimadas, né, eram usadas para a purificação ritual como um prelúdio para a construção do templo. O judaísmo ortodoxo acredita na reconstrução de um terceiro templo e na retomada do Corban, que tem a ver com sacrifícios das novilhas, né? Embora haja desacordo sobre como a reconstrução deve ocorrer. Agora, tem uma outra ala de judeus ortodoxos que rejeitam qualquer tentativa de construir o templo antes da vinda do Messias. Olha onde eles querem construir aqui. Onde está o templo dos muçulmanos. E eles não querem. Olha que situação. Olha que o muro, né, das lamentações e tudo. É muito complexo. A guerra é espiritual. O Domo da Rocha e a mesquita está num lugar sagrado lá do islamismo. E dizem que o falso Messias virá com um tratado de paz. Judeus ortodoxos dizem que os que querem isso são falsos judeus, porque há de se esperar o Messias vir para construir o templo. E em Ezequiel está escrito, né, que uma colisão de nações se reunirá, retratadas por seus nomes antigos. Cush, Rússia, Pérsia, Irã, Gomer, Alemanha, Togar,
Turquia, e Etiópia do Norte, Arábia Saudita. Veja que eles tomaram a Síria há pouco tempo, que é a antiga Assíria, que é o norte da Mesopotâmia, que é o atual Iraque. Olha que confusão. E um dos 17 pontos da Agenda 2030, muito lindo, é paz, justiça e instituições eficazes. É a única coisa que eles não querem. Porque para promover a construção do terceiro templo, vai ter derramamento de sangue. Veja a União Europeia já querendo investir em armamento, e isso e aquilo. Né? E é a Rússia, e é não sei quem, e é lá a Ucrânia, e é a China. E, cara, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então veja, dia 20 e 21 de setembro de 24, houve a Cimeira do Futuro. Reuniram vários representantes do mundo, que ninguém votou neles, ninguém sabe o nome, mas eles foram representar lá a humanidade e fizeram um pacto para o futuro sobre governança global. E o primeiro item, paz e segurança. Desenvolvimento sustentável, clima e financiamento para o desenvolvimento, money, grana, cooperação digital, controle digital, ditadura digital, Plutão em Aquário, juventude e gerações futuras, direitos humanos e gênero, porque eles batem na tecla do gênero. Robô não precisa de sexo, de reprodução, de família, nem de nada. Então eles estão desconstruindo a relação homem e mulher. E por uma coincidência, num eclipse de abril de 24, o CERN testou o seu acelerador de partículas, né, o mais poderoso do mundo. Na entrada do CERN tem o Shiva, né, o deus da destruição. Olha aqui a dança de Shiva. E o que o CERN tem a ver com isso? Eles estão buscando sair, através da tecnologia, dessa barreira de frequências. O CERN, ele abre portais. Vocês acham que toda essa tecnologia que estamos acessando não vem de fora? Não vem de pactos? A gente não sabe dar nisso o terço. Se vocês forem pesquisar os sites da DARPA, canais que falam sobre o que acontece no Vale do Silício, vocês vão ficar assombrados de ver. E aqui, além do CERN, tem esta estrutura na China. Eles inauguraram em 23 o DORF. É uma instalação subterrânea mais profunda do mundo, onde não penetra nenhum raio cósmico. Imagine vocês. Então eles estão mexendo com as coisas intraterrenas, né, com o que está lá embaixo, porque eles querem buscar a antimatéria, a matéria escura. É muito profundo tudo isso que está acontecendo, né? E vocês sabem que eu também comentei no último vídeo sobre aquela aparição daqueles pesquisadores independentes, daquelas estruturas debaixo de Gizé, das pirâmides lá de Quéops e tudo, né? E claro que o sistema se levantou dizendo que não, que aqueles radares não podiam ver tal profundidade, que isso, que aquilo, e descredibilizaram todos eles, sobretudo um deles que é ufólogo e coisa e tal. Bem, perdão, eu não ponho minha mão no fogo por ninguém nesse mundo, por ninguém. Mas tudo que vai contra o sistema, que eles não vão saber explicar, eles vão negar. A única maneira de provar que esses 3 cientistas independentes, que não têm a aprovação dos pares, né, é escavar. E é proibido escavar lá no Egito. Não pode. Por quê? Porque vai dar trabalho eles explicarem um monte de coisas, né?
Tem um egiptólogo aí que sempre aparecia no History, no Discovery e tal. Ele era um ministro lá da história do Egito, era muito amigo do presidente do Egito, que agora não é mais. Ele sim tem uma reputação um pouco duvidosa, e ele, como muçulmano, ele não pode aceitar nada que vá para trás de 6.000 anos. Né? Então é claro que tudo que vier de descoberta, que fala que tem 12.000 anos, que tem 8.000 anos, que isso, aquilo, não pode. Então, enfim, né? Não lo creio, pero que ai. Então, vejam, eu vou encerrar aqui agora, né? Guerreiros da luz precisam se posicionar, porque os das trevas estão ativos. Né? Então, esse Netuno em Áries, a questão é essa. Né? A batalha é espiritual neste mundo. Sobretudo com relação a esse transhumanismo. A guerra é contra a humanidade. Eles estão descontinuando a humanidade. Compreendem? Nós estamos vendo isso, salta aos olhos. Estão acabando com a nossa alimentação, querem dar insetos para a gente. Mal acabou uma crise sanitária, já vai vir outra. Lá na China está um perereco, porque diz que a gripe aviária já está indo para os humanos e tal e coisa. A Europa está pedindo para todo mundo fazer o kit não sei das quantas. Enfim. Então, qual é, né? Se conecte à sua origem. Não se desconecte da sua essência, da sua consciência, do teu espírito único e eterno. É isso que vale. Não entre na conversa fiada desses caras. Esses caras têm uma agenda. Esses caras têm um propósito. Eu vou falar ainda muito, muito mais sobre isso. Eu já vou terminar aqui, porque já tem 1 hora de live e eu não quero ficar me estendendo muito, mas é que o assunto é complexo. Né? E eu preciso trazer elementos para vocês pesquisarem e refletirem. Não como dona da verdade, que eu não a tenho, mas como pesquisadora que sou. Não é? Então é isso, meus amados. Eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Peço sim que deem um like, que compartilhem e, sobretudo, reflitam. Pela seriedade que estamos vivendo no planeta, o eclipse revela o que estava escondido. Veja onde você tem 8 graus em Áries no seu mapa. Veja o que está se revelando da humanidade. Netuno vai ingressar em Áries. Vai ficar muito claro essa batalha. Ok, meus amados? Então, eu mais uma vez agradeço. Um grande abraço de todo o meu coração e até breve.